Tudo bem, gente? Tô aqui hoje, o vídeo extra passei na sexta-feira, mas vou anunciar hoje porque tá uma muvuca tão grande, mas tão grande em relação a esses objetos não voadores lá da região lá do Rio de Janeiro, de Magé, que eu decidi fazer alguma coisa hoje, né? Então já faz uns 2 dias que eu tô tentando saber algumas informações sobre o evento e é o seguinte, eu perguntando para um pessoalzinho da área de segurança, o que me foi relatado é a seguinte situação, depois a gente vai cruzar algumas informações, tá? É o seguinte, o fato ocorreu numa área ali bem próxima e anexa da Imbel. Imbel é uma área bélica que faz coisas bélicas, né, para o país e para as Forças Armadas e para várias coisas, né? E sendo assim, eles têm algumas restrições, tá? De área, de área. Então, como se fosse uma área militar. Então é proibido tudo voar ali em cima, passar por ali, trafegar ali, etc, etc, etc. Então, tem algumas regras que devem ser seguidas. Uma delas é, todo e qualquer tipo de evento que tiver que seja suspeito, voos naquela região e tal, deve ser comunicado às Forças Armadas para que as Forças Armadas passem por ali e façam todas as tratativas possíveis. Beleza. Então, essa é uma posição que tem ali, então é permitido abater qualquer tipo de aeronave ou coisas do gênero ali naquela região. Perfeito, ponto. A questão é o seguinte, o negócio começou no dia anterior, aonde? Que começou a ver fenômenos de luzes, iluminação. Então, luzes vêm, pisca, sobe, desce, Tem 2 situações em cima disso daí. Primeiro, o que a gente tem que observar é o seguinte, drones, por maior que seja, por gigante que seja, ele pode ter uma lâmpada ali e fazer alguns efeitos como o tal que foi denominado para fazer piscar, acender e etc, etc. Só que drones grandes fazem muito barulho, tá? Então isso daí seria ouvido com muita facilidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, drones pequenos, a iluminação, por mais que tenha uma iluminação dentro dele, ele não seria tão gigantesco assim ao ponto de fazer tal situação. Mas pode ser que tenha se adaptado algum holofote ali nele para fazer tal fenômeno. Isso é possível, sim. Vamos lá, vamos colocar todas as possibilidades para no fim a gente cruzar as informações e tentar entender a melhor forma possível, tá ok? A outra situação seria o seguinte, de que realmente é uma coisa UFA, um objeto, aquela sonda que a gente costuma falar dentro da espiritualidade, né, que são aquelas bolas de luz que aparecem muito em vigílias, aparece que foi até assunto da última live que foi falando sobre os ETs lá. Então nós temos essa situação. Beleza. Dentro disso, nós também temos outra situação. Normalmente, os drones, eles não voam muito alto. Então, quando a gente vê muito reto, pode ser drone. Mas quando a gente vê muito para cima ou que vai muito alto, aí a gente já tem que ficar meio assim, porque quando chega na altura das nuvens, drone não vai, tá ok? Que fique bem claro isso daí. Então, todos os fenômenos que nós vemos na altura das nuvens, onde os aviões, grandes aviões, trafegam, a probabilidade de ser um UFO, uma sonda, uma nave, alguma coisa é muito alta. Quando já é mais baixo, a gente fica com um pouco de suspeita, um pouco de receio sobre tal situação. Bom, dentro disso eu fui recebendo várias imagens, várias coisas de ufólogos e tudo mais. Dentro da ufologia, dentro dessas coisas da ufologia que eu fui recebendo, parece muito que teve algo ali. Inclusive teve um áudio, mas não tem como saber se aquele áudio de fato era um rádio que estava captando alguma informação de militares ou tal. Mas tem algo muito surreal ali. Por quê? Porque do nada começou a aparecer vários helicópteros das Forças Armadas. Então você já fala assim, oxe, tem alguma coisa errada aí. Treinamento com balas balísticas lá, pelo relato das pessoas, é comum acontecer, mas não na proporção que estava, com bombas grandes, etc, etc. Então tem essa outra situação. Pode ter ocorrido algum acidente dentro da Imbel? Pode ter ocorrido algum acidente da Imbel que fez explodir alguma coisa onde o teto metálico saiu voando e relou na rede de
de alta tensão e deu a explosão que deu na hora que bateu. Isso também é uma outra possibilidade e muito relevante. Por quê? Porque, vamos lá, existem imagens onde está alguma coisa explodindo ali no céu e dissolvendo ali. Isso é uma situação, certo? Se isso pode ter acontecido, aquele negócio que caiu, ele caiu fervendo, quente, caiu numa indústria que mexe com pólvora, com armamento, automaticamente pode explodir alguma coisa. Na explosão, quando deu a explosão, pode ter voado o teto, porque todo lugar que tem coisas de explosão, a fuga das explosões tem que ser para o teto, nunca para as paredes. Sempre tem que ter uma parte como se fosse da panela de pressão, onde tem a válvula de escape. A válvula de escape sempre nesses lugares é o teto, tá ok? Muito bem, então pode, não é que pode ser que caiu alguma coisa que explodiu, pegou fogo em alguma coisa lá e fez essa explosão e caiu alguma coisa na alta tensão e aonde fez aquela explosão branca. Por que eu tô falando isso daí? Porque explosão azul, igual que eu vi em algumas imagens, aí você vai falar assim, mas professor, por que você não põe algumas imagens, algumas coisas? Eu não posso porque o YouTube vai ser bloqueado. Se eu fizer isso aí, corta o vídeo. Mas vocês vão vendo aí pelas redes sociais, algumas coisas, porque tá passando para mim, passou para um monte de gente, vai acabar caindo na mão de vocês. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Essa explosão azul é características de alta tensão, explosão de alta tensão. Explosão de bombas, alguma coisa, é cor amarelada. A azulada, como foi, é de alta tensão. Então tem essa característica. Bom, agora para a gente pegar e saber o que foi, o que não foi, a gente não tem como ter certeza. Dependeria das Forças Armadas pegarem e abrirem o jogo para nós. Espero que isso aconteça, tá ok? As Forças Armadas, pelo que eles falaram lá, que foi abatimento de drone e tal, não sei o que, mas por mais que seja abatimento de drone, que é proibido ter ali, realmente eles podem abater, abateram de fato, porque teve muitas testemunhas que vislumbrou tal situação. Não ocorreria uma explosão tão grande assim para detonar uma fábrica da Imbel e fazer umas explosões tão gigantescas como foi. Tem coisas no ar aí, tem coisa no ar. Eu tentei, através do plano espiritual, sondar algo sobre o assunto. O plano espiritual não fala nada. É como se fosse, parece militar, quando entra calado e sai calado, faz de conta que não é com eles e tal lá. Então, informações do plano espiritual eu ainda não tive. Mas acredito que possa aparecer alguma coisa aí. Bom, de duas uma. Também tem um relato de que foi afetado algum objeto não voador. Relato, não sei se é verdade, mas teve um relato que foi abatido alguma coisa na base de Alcântara pelos americanos que estavam lá e que ele andou uns 3 quilômetros para cair lá para aquela região lá onde caiu lá. Por isso que os helicópteros vieram até rápido, porque eles já estavam seguindo e perseguindo para saber como é que é. Porque realmente os helicópteros chegaram muito rápido, pelo que foi relatado aí. A prefeitura do local falou que era pedido deles para questão do corona. Mas, gente, eu nunca vi luta contra o corona usando um monte de helicóptero das Forças Armadas girando num lugar só onde estava ali em Bel, tá? Muito estranho isso daí. Muitas emissoras de TV compareceram no local, então vão fazer algumas reportagens sobre tal situação. Com certeza eles vão tentar perguntar para algumas pessoas das Forças Armadas. Eu ainda não tive respaldo nem notícia sobre tal, se aconteceu mesmo, se não aconteceu, se eles têm informação ou se não tem, se conseguiram subtrair alguma informação. Mas pelas pessoas militares que trabalhei em épocas quando eu estava como diplomata das Nações Unidas, eles estão cautelosos em afirmar alguma coisa. Eu falei, mas passa só um informe, não precisa ser informação, um informe só, uma fofoquinha, para mim já basta.
eles estão reticentes, eles estão falando que na Embel teve aniversário da Embel, naquilo lá, então que é costume eles pegarem e mostrarem algumas coisas novas, armamento novo, demonstrações de algumas coisas novas, tal, não sei o que, por isso das explosões que estavam acontecendo, isso é uma nota, mas nada faz com que a gente pegue e fique com a pulga atrás da orelha, porque bem no dia anterior, na noite do dia anterior, tava essas sondas, essas bolas luminosas andando para um lado e para o outro. E depois chega no outro dia, acontece um monte de coisa, explode energia elétrica, explode um monte de coisa. Olha, gente, eu vou falar para você, como tá aparecendo muito UFO, como tá aparecendo muita nave, como tá aparecendo muita coisa, eu acho que é bem provável que seja. Apesar que seria muita burrice, né, dos ETs, seria muita... algo não muito lógico eles conseguirem serem abatidos, mas por outro lado podem ter facilitado tal situação, justamente para começar a propagar aquela coisa de que existem seres que estão aqui presentes e fazem parte aqui desse contexto do planeta Terra. Então, pode ser que eles colocaram alguns, pode até ser que eles colocaram, imagine só uma situação, pode ser uma possibilidade, tá? Não é uma verdade absoluta, que eles colocaram os corpos que eles criaram no laboratório de ET lá, bota na navinha e eles controlam como se fosse para um controle remoto, vamos lá, para eles tentar bater mesmo, pum, pum, pá, lá, eles vão lá ver os corpos, tem uma nave lá, para fomentar tais situação, pode ser, porque eles não são burros, não acredito que eles não fariam algo muito pensado e deixariam ser pegos assim, fui pego por uma bala militar, alguma coisa militar. Eu não acredito muito nisso não, eu acho que tudo é muito programado, muito detalhado, muito simbólico, e isso ainda vai render bons frutos aí. Conforme for acontecendo as informações, eu venho aqui para vocês e passo para vocês algum vídeo extra, e amanhã a gente vai fazer um outro vídeo extra, como foi prometido, de sextas-feiras, fazer o vídeo extra no nosso canal. Que Deus abençoe, jamais é verdade absoluta. Namastê.